Olá, amigos e amigas do canal Motivação Rema, sejam todos muito bem-vindos. Hoje vamos dar continuidade ao nosso devocional em Êxodo e vamos falar sobre o capítulo 25. Gostaria que você ficasse, por favor, até o final, porque além de eu trazer aqui algumas palavras reveladas, palavras rema para você, nós também vamos fazer uma oração ao final. Então pega a sua Bíblia, se você puder, e vamos juntos. Aqui nesse capítulo 25, nós vemos o enredo, sobre as ofertas para o tabernáculo. E além disso, aqui mesmo no capítulo 25, a gente já começa a perceber alguns utensílios, alguns móveis do tabernáculo. Por exemplo, a arca do testemunho, a mesa, o candelabro. E nós vamos fazer uma leitura aqui, eu vou parar algumas vezes. É lógico, não tem como nós falarmos de tudo o que existe neste capítulo aqui, falar detalhadamente. Esse também não é o propósito, senão o vídeo ficaria longo demais. O intuito aqui é nós lermos o capítulo juntos e eu vou trazer uma palavra rema, uma palavra revelada para a sua vida. Então vamos juntos, pessoal. Eu quero ler aqui já o capítulo 25, são 40 versículos. Eu vou parar aqui algumas vezes. Pegue caneta e papel, por favor, a sua Bíblia, faça anotações, porque nós vamos aprender juntos aqui hoje. Então vamos juntos? Êxodo 25, versículo 1, diz assim: Então disse o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel que me tragam uma oferta alçada, uma oferta de peso, uma oferta levantada. E todo homem cujo coração se mover voluntariamente, dele tomareis a minha oferta alçada. E esta é a oferta alçada que tomareis deles: ouro, prata, bronze, estofa azul, púrpura, carmesim, linho fino, pelos de cabra, peles de carneiro e tintas de vermelho, peles de golfinho, madeira de acácia, azeite para a luz, especiarias para o óleo da unção e para o incenso aromático, pedras de ônix e pedra de engaste para o éfode e para o peitoral, e me farão um santuário, para que eu habite no meio deles, conforme tudo o que eu te mostrar, para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis, assim mesmo o fareis. Então, Deus aqui está dando uma instrução para Moisés. Moisés, eu quero que você receba do povo, e receba do povo uma oferta levantada. E essa oferta era para que o tabernáculo fosse construído, para que a tenda fosse construída. E Deus vai dar as instruções para Moisés, mas eu queria que você prestasse atenção no seguinte, pessoal. Esse povo estava em peregrinação e esse povo tinha saído de centenas de anos de escravidão. Esse povo era escravizado. E veja só que interessante, Deus está pedindo ofertas, e diversos tipos de ofertas, por exemplo, oferta de ouro, oferta de prata, bronze e tantas outras coisas que nós lemos aqui. Só lembrando, nós paramos aqui no versículo 9, já vamos continuar a leitura. Mas Deus está pedindo oferta para um povo que tinha acabado de ser escravizado. Quer dizer, quem pensar de maneira racional, falaria, Quem pensasse de maneira racional, lendo isso aqui, falaria o seguinte: poxa, Deus está sendo injusto, porque o povo acabou de ser escravizado, o povo não tem nada. Mas essas pessoas que pensam assim, acabam se enganando pelos seus pensamentos. Por quê, Diego? Porque quando Deus nos pede algo, é porque Ele nos deu alguma coisa. Não tem como nós darmos aquilo que nós não temos. Está compreendendo isso? E Deus tinha dado muitas coisas para o povo. Ele tinha movido o coração dos egípcios para abençoar, para dar ao povo de Deus aquilo que possuíam. Eu vou te mostrar aqui porque antes mesmo do livro de Êxodo, lá em Gênesis, Deus fez essa promessa para o Abraão. Vamos ver isso aqui, pessoal. Eu vou abrir aqui a palavra em Gênesis capítulo 15. Gênesis capítulo 15. Eu quero te mostrar aqui porque Deus não estava pedindo para um povo que não tinha nada. Pelo contrário, Deus estava pedindo algo que Ele mesmo tinha dado condições ao povo de alcançar. Olha só o que está escrito aqui em Gênesis capítulo 15. Eu vou ler aqui o versículo de número 13 e 14.
Vale ressaltar que aqui em Gênesis capítulo 15, o Senhor ainda não tinha mudado o nome de Abraão. Ele vai mudar o nome de Abraão lá no capítulo 17. Aqui no capítulo 15, ele ainda era o Abrão. Então, quero ler aqui com você Gênesis 15. Se você puder, anote isso aí, por favor. Versículo 13 e 14. Então, disse o Senhor a Abrão: sabe com certeza que a tua descendência será peregrina em terra alheia, em terra que não pertence ainda, que não pertence a vocês, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Veja, Deus estava falando da escravidão nessa terra alheia, essa terra que não pertencia ao povo de Deus, e estava falando dos 400 anos, que a descendência de Abraão, a nação de Israel, os hebreus, seriam afligidos. Aí veja só o versículo 14, veja o que está escrito no versículo 14. Sabe também que eu julgarei a nação a qual ela tem de servir. Deus julgou aquela nação com aquelas maravilhas ou pragas, pragas de uma maneira popular, são uma maneira bem popular, aquelas maravilhas que Deus operou, que são conhecidas como pragas, elas foram juízo de Deus. A gente aprendeu isso aqui. Foram juízo de Deus sobre os egípcios, mas em especial sobre os deuses que os egípcios eles serviam, que eles adoravam. Veja só, sabe também que eu julgarei a nação a qual ela tem de servir e depois sairá com muitos bens. Veja só, pessoal, antes mesmo da escravidão, Deus já havia revelado a Abraão que o povo passaria por um momento difícil, mas que aquele momento difícil teria um fim e o povo sairia com muitos bens. Que interessante, né? Eu quero abrir aqui um parênteses para trazer uma palavra rema para você. Quando uma pessoa ela está com a vida debaixo do controle das mãos de Deus, ainda que ela passe por momentos difíceis, ela tem em meio a esses momentos difíceis a proteção, a bênção do Senhor. E quando ela passa por momentos difíceis, muitas vezes os momentos difíceis escondem bênçãos extraordinárias. Se você está passando por um momento difícil, veja só o que Deus falou: e depois sairá com muitos bens. Se mantenha firme na sua fé, continue acreditando em Deus, porque se a sua vida está no controle das mãos de Deus, esse momento difícil que você está passando está escondendo aquilo que vai se cumprir na sua vida assim que o tempo certo, o tempo determinado, ele chegar. Está compreendendo? Esse momento difícil não durará para sempre. Deus estava falando com Abrão: Abrão, vai acontecer isso, e aqui Deus mostra que está no controle também de todas as coisas. Você que está passando por um momento difícil, você não sabe que Deus, ele já sabia que você iria passar por isso exatamente neste dia, exatamente neste mês, exatamente neste ano? É lógico que ele sempre soube. É lógico que ele sempre soube do que você está passando. É lógico. Deus, ele é onisciente, ele é atemporal, ele está no passado, no presente, no futuro. Ele tem todo o conhecimento, ele tem todo o poder, meu amigo. Ele é onipotente, minha amiga. Ele já sabia o que você iria passar. E ele está, através desta palavra, te falando: acalma o teu coração, porque eu já sabia o que você iria passar e eu estou no controle de todas as coisas. Amém, pessoal? Amém, meu amigo? Amém, minha amiga? E veja só que interessante. Aqui Deus falou com Abraão. Quando o tempo passa, a gente já aprendeu sobre os capítulos iniciais de Êxodo, e quando chega lá no capítulo 12, vai acontecer algo. Eu quero te mostrar aqui na palavra o que está escrito em Êxodo, capítulo 12. Vamos ver aqui o versículo 35. Eu vou ler o versículo 35 e o versículo 36, tá bom? Êxodo 12, versículo 35, diz assim a palavra de Deus: Fizeram, pois, os filhos de Israel conforme a palavra de Moisés e pediram aos egípcios joias de prata e joias de ouro e vestidos. E o Senhor deu ao povo graça aos olhos dos egípcios, de modo que estes lhe davam o que pedia e despojaram aos egípcios. Que coisa forte, pessoal. Deus foi quem deu tanto a estratégia como também a graça
para que o povo, quando saísse do Egito, não saísse de mãos vazias. Eu quero já abrir aqui um outro parênteses para que você receba essa palavra. A estratégia e a graça para você alcançar aquilo que Deus tem para a sua vida, Ele pode te dar. Você pode estar numa situação em que você não sabe o que fazer, mas confia nele, acredita nele, porque Ele tem a estratégia. Ele dará a estratégia, Ele guiará as tuas ações, meu amigo, minha amiga. E quando Deus faz isso, quando Deus Ele tem essa oportunidade, quando damos a oportunidade para Ele fazer isso, acredite nisso, Ele faz com que a graça, ela seja alcançada por nós, através de pessoas, através de coisas. Acredite nisso e tome posse dessa palavra. Então, quando Deus pede, no capítulo 25, aquelas ofertas, Deus já havia dado. Quando Deus te pede algo, quando Deus coloca um desejo, um propósito no teu coração, Ele já colocou nas suas mãos aquilo que Ele quer que você faça. Ele quer que você pratique, Ele já colocou. E veja que interessante, Deus estava pedindo para abençoar ainda mais o povo. Poxa, Deus não poderia fazer com o próprio poder dele? Lógico que podia. Ele não sabia fazer isso? Lógico que sabia. Mas Ele está dando a oportunidade daquelas pessoas mostrarem fidelidade, honra a Ele. E Deus muitas vezes nos concede coisas para que mostremos fidelidade e honra para Ele. Está compreendendo isso? Eu vou continuar aqui a leitura, versículo de número 10. Está escrito assim: também farão uma arca de madeira de acácia. O seu comprimento será de 2 côvados e meio, e a sua largura de 1 côvado e meio, e de 1 côvado e meio a sua altura. E cobri-la-ás de ouro puro por dentro e por fora, e cobrirás, e farás sobre ela uma moldura de ouro ao redor. E fundirás para ela 4 argolas de ouro, que porás nos 4 cantos dela, 2 argolas de um lado e 2 argolas do outro. Isso aqui era para que a arca do testemunho fosse carregada. Versículo de número 13. Também farás varais de madeira de acácia que cobrirás de ouro. Meterás os varais nas argolas, aos lados da arca, para se levar por eles, veja só, a arca. Versículo 15. Os varais permanecerão nas argolas da arca, não serão tirados dela. E porás na arca o testemunho que eu te darei. Igualmente, farás um propiciatório de ouro puro, o seu comprimento será de 2 côvados e meio, e a sua largura de 1 côvado e meio. E farás também 2 querubins de ouro batido, os farás nas 2 extremidades do propiciatório. Farás um querubim numa extremidade e o outro querubim na outra extremidade. De uma só peça com o propiciatório fareis os querubins nas 2 extremidades dele. Os querubins estenderão as suas asas por cima do propiciatório, cobrindo-o com as asas, tendo a face voltada um para o outro. As faces dos querubins estarão voltadas para o propiciatório. E porás o propiciatório em cima da arca. E dentro da arca porás o testemunho que eu te darei, e ali virei a ti, e de cima do propiciatório, do meio dos querubins que estão sobre a arca do testemunho, falarei contigo a respeito de tudo o que eu te ordenar no tocante aos filhos de Israel. Que coisa forte, né? Deus está dando aqui toda a estratégia, está dando aqui todas as instruções para a arca do testemunho, né? Em algumas versões pode ser que esteja a arca da presença, a arca que vai representar a presença de Deus. Versículo 23, e agora nós vamos falar da mesa, que é um outro, móvel do tabernáculo, podemos dizer assim. Versículo 23, também farás uma mesa de madeira de acácia. O seu comprimento será de 2 côvados, a sua largura de 1 côvado e a sua altura de 1 côvado e meio. Cobri-la-ás de ouro puro e lhe farás uma moldura de ouro ao redor. Também lhe farás ao redor uma guarnição de 4 dedos de largura. E ao redor da guarnição farás uma moldura de ouro. Também lhe farás 4 argolas de ouro e porás as argolas nos 4 cantos, que estarão sobre os 4 pés. Junto da guarnição estarão as argolas, como lugares para os varais, para se levar à mesa. Farás, pois, estes varais de madeira de acácia e os cobrirás de ouro, e levar-se-á por eles à mesa. Também farás os seus pratos, as suas colheres, os seus cântaros e as suas tigelas, com que serão oferecidas as libações de ouro puro, os farás. E sobre a mesa porás os pães da propiciação perante mim para sempre.
Eu vou ler agora o versículo 31 e vamos até o 40. Aí aqui o Moisés vai receber as instruções com relação ao candelabro. Está escrito assim: também farás um candelabro de ouro puro, de ouro batido se fará o candelabro. Tanto o seu pedestal como a sua haste, os seus copos, os seus cálices e as suas corolas formarão com ele uma só peça, e de seus lados sairão 6 braços, 3 de um lado e 3 do outro, e um braço haverá 3 copos, em um braço haverá 3 copos, a modo de flores de amêndoa, com cálice e corola. Também no outro braço 3 copos, a modo de flores de amêndoa, com cálice e corola. Assim se farão os 6 braços que saem do candelabro. Mas na haste central haverá 4 copos, a modo de flores de amêndoa, com os seus cálices e as suas corolas, e um cálice debaixo de 2 braços, formando com a haste uma só peça. Outro cálice debaixo de 2 outros braços, de uma só peça com a haste, e ainda outro cálice debaixo de 2 outros braços, de uma só peça com a haste. Assim será para os 6 braços que saem do candelabro. Os seus cálices e os seus braços formarão uma só peça com a haste, e o todo será de obra batida de ouro puro. Também lhe farás 7 lâmpadas, as quais se acenderão para alumiar defronte dele. Os seus espevitadores e os seus cinzeiros serão de ouro puro. De um talento de ouro puro se fará o candelabro com todos estes utensílios. Atenta, pois, que os faça conforme o seu modelo que te foi mostrado no monte. Amém, pessoal? A gente leu aqui todo o capítulo 25. Esses móveis, tudo no tabernáculo, pessoal, vai apontar para Jesus Cristo. Mas para que esse vídeo não fique tão longo, um dia nós vamos fazer aqui no canal uma série, ou até mesmo um vídeo, ainda que seja um vídeo longo, né, de ensinamento, sobre o tabernáculo. E aí nós vamos falar sobre cada uma das peças, né, sobre cada um móvel do tabernáculo, e vamos trazer tanto o seu significado, como também no que aquele móvel aponta para Jesus, para Cristo. Isso aí a gente deixa para uma outra oportunidade. Mas aqui eu gostaria que você se atentasse para o que nós falamos no início do vídeo, porque quando Deus ele nos dá a oportunidade de fazermos alguma coisa, é porque Ele já nos deu condições. Quando Deus ele usa na sua igreja o seu pastor, né, alguém que está lá na liderança, para pedir uma oferta, por exemplo, para você, e você sente aquele desejo de ajudar, se Deus está pedindo algo, não é porque Deus precisa, Ele pode fazer tudo, pessoal. Porém, Ele quer te dar a oportunidade de ser abençoado. Deus estava fazendo com que o povo tivesse a oportunidade de ofertar aquilo que Ele mesmo deu, lógico, para abençoar ainda mais o povo. Poxa, a presença de Deus no meio do povo seria uma grande bênção. É ou não é? A presença de Deus na tua vida, a presença do Senhor na tua vida é uma grande bênção. E quando nós fazemos para Ele aquilo que Ele nos deu, o devolvemos, o damos para até mesmo a obra dEle, aquilo que Ele nos deu ou parte daquilo que Ele nos deu, quando Ele nos pede, não é porque Ele precisa. A obra aqui na terra, sim, né? Os seres humanos precisam pagar, por exemplo, aluguéis de igreja, precisam pagar conta de luz, é ou não é, pessoal? Conta de água, mas Deus, Ele não precisa. Mas essa atitude de adoração e de fidelidade, de honra, faz com que o Senhor veja fidelidade na tua vida e Ele te honre ainda mais. Então, guarde essa palavra no teu coração. Se Deus te pediu, é porque Ele já te deu. Está entendendo? Se Deus está te pedindo algo, é porque Ele já te deu. Amém, pessoal? Eu quero fazer uma oração agora, porque quem sabe você pensa assim: poxa, Diego, tudo bem, eu entendi essa palavra, mas eu ainda não recebi aquilo que eu gostaria de receber. Eu não vivi ainda o que eu gostaria de viver. E eu preciso que essa graça me alcance. Nós vamos fazer uma oração agora para que Deus Ele te dê a estratégia e guie as suas ações. Porque quando Deus Ele faz isso, Ele faz chegar na sua vida, Ele dá graça, Ele faz com que a graça alcance pessoas, Ele move situações para que você receba aquilo que Ele quer te dar. E seja lá qual for o âmbito, quando você segue as estratégias, o direcionamento de Deus, Ele faz com que você viva aquilo que Ele quer que você viva. Mas não se esqueça de honrar a Ele
não se esqueça de dar toda a glória para Ele. E agora eu não estou falando só de você entregar, né, questões financeiras, ofertas. Eu estou falando de você nunca deixar de reconhecer que foi Deus quem abriu as portas para a sua vida, que foi Deus quem te deu as oportunidades de fechar um contrato, as oportunidades de uma porta de emprego, a oportunidade para um filho, para uma filha, pelos quais você tem orado. Então nós vamos orar agora e eu vou orar para que Deus dê a estratégia e guie as ações de todas as pessoas que estão assistindo a este vídeo e você que tem recebido um chamado específico de Deus para ajudar na sua igreja, para contribuir com a obra de Deus, para fazer aquilo que Deus já colocou no seu coração, para até mesmo abençoar uma pessoa. Tem vezes, pessoal, que Deus coloca no coração de algumas pessoas aquele desejo de ofertar no ministério, na vida de alguém. Isso já aconteceu muito comigo, de eu ofertar na vida de outras pessoas e Deus me honrou, me abençoou, como eu também vi outras pessoas ofertarem no meu ministério, na minha vida e também serem abençoadas. Mas eu queria que você guardasse isso no teu coração. Quando Deus te pede algo, Ele já te deu. Amém? Vamos fazer uma oração? Vamos, feche seus olhos, Pai. Essa palavra foi ensinada nesse capítulo 25 de Êxodo, e eu sei que essa pessoa que assistiu até aqui, ela entendeu a tua voz, entendeu a tua direção. Senhor, eu sei que tem pessoas que estão vivendo em meio a uma escravidão, e eu quero pedir ao Senhor agora, da mesma maneira que o Senhor está libertando essa mulher, este homem, eu quero pedir, dê a estratégia, a direção, guie as ações dessa pessoa para que ela receba do Senhor aquilo que o Senhor tem para ela. E Pai, direcione essa mulher e esse homem para que eles façam aquilo que o Senhor deseja que eles façam, em nome do Senhor Jesus. Se o Senhor abriu uma porta para essa pessoa e agora o Senhor quer usar o que o Senhor deu a ela para glorificar o teu nome, para manifestar a tua glória, a tua presença, para operar sinais e maravilhas, para se manifestar ainda mais na vida dessa pessoa, dê coragem e ousadia para essa mulher, para este homem fazer o que tem de ser feito. E Senhor, eu não falo só com relação a ofertas, eu falo com relação a atitudes, porque se essa pessoa falar do Senhor para alguém, aquela pessoa se converter, eu tenho certeza que o teu nome vai ser glorificado. Por isso que o teu Espírito Santo esteja guiando essa mulher, este homem, e esteja agindo na vida de todos aqueles os quais ouvirem a palavra do Senhor através da vida dessa pessoa. Que assim seja feito em nome de Jesus. Abençoe também aquelas pessoas que estão desempregadas, Pai. A estratégia, a sabedoria e o guiar das ações, eu acredito que hoje começa a fazer parte da vida dessa pessoa e ela seguirá e viverá aquilo que o Senhor tem para ela. Que assim seja feito em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, pessoal? Que Deus abençoe. Gente, me perdoe aqui pelo tempo, tá bom? Deste devocional, mas tinha muitas coisas aqui para passar. Eu vou encerrar aqui. Se você não é inscrito no canal Motivação Rema, se inscreva, por favor. Não deixe de deixar o seu like, de comentar aqui abaixo o que você achou deste vídeo. Se você quiser complementar, colocar um versículo aqui, contar um testemunho, escreva aqui abaixo nos comentários. Compartilhe com outras pessoas. Se você ainda não assistiu aos outros devocionais, assista aqui no canal Motivação Rema. Procure aqui depois no canal e até o próximo vídeo. Tchau, pessoal!